dia a todos. Bom dia. Vai? Ok. Mais uma vez, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado, Nelson. Obrigado, CPM. Obrigado, Globo. Obrigado a todos os colegas. E principalmente a vocês por abrir esse espaço, que é um espaço que eu tenho uma satisfação muito grande. Obrigado, Nelson. Já deu um panorama amplo, bom. Eu vou fazer aqui uma síntese para vocês, é a primeira vez que estão me vendo, e para mim também é a primeira vez que eu faço esse tipo de apresentação, né? Não das DSTs, mas nesse formato aqui e para esse tema. Então eu condensei um pouco e vou mostrar algumas coisas que a gente acha interessante e deixar outras de propósito para o debate. Como o colega Cláudio já falou, falar de DST a gente ficaria aqui um dia, uma semana, um mês e ainda faltaria espaço. Mas a gente vai tentar juntar esse trabalho todo e uma dinâmica muito boa foi colocar um psiquiatra no meio. Se a gente tivesse combinado bem, de repente nem faria, porque mais importante do que tudo isso de mostrar, e eu não estou cansado de falar de doença, não estou cansado de falar de fisiopatogenia, de clínica, de diagnóstico e tratamento, mas, sobretudo, aquela frase final do Albert Einstein é sensacional. Mais uma das frases bonitas que a gente deve guardar. Fazer essa prevenção, fazer todo esse trabalho. Então eu digo o seguinte, para mim hoje, e sempre foi, mas agora está forte no cérebro, palestrar é propor uma revolução, é propor uma mudança. Para mim isso é mais importante do que ficar fazendo a mesma coisa. Assistir é um ato político. Vocês decidiram sair de casa, pegar um engarrafamento e vir até aqui. Vocês decidiram fazer isso. E refletir é um ato de inteligência, porque, caramba, eu já dei aulas e 2 anos depois eu desdizia aquilo que estava falando. Então, a gente tem que estar sempre refletindo. O que nós vamos falar aqui é uma visão minha de professor, de origem de microbiologia, que a gente tem que mesclar com a psicanálise, com psiquiatria, com epidemiologia e com o momento atual que nós estamos vivendo aqui. Porque, de repente, o momento atual de uma cidade do interior da Finlândia pode ser completamente diferente. Então, é bom que a gente reflita todo. E uma coisa que nós, médicos, somos muito moldados a falar, falar sobre porcentagem, sobre números, sobre tudo isso. E cada vez mais eu vejo isso daí. É a pessoa. No café, conversando com o Gomes, a gente estava falando no Facebook, as pessoas têm 5, 6 mil amigos. Que maravilha que hoje, com certeza, eu vou fazer mais 2 amigos, 2 pessoas do relacionamento, 3, 4, e já está muito bom, porque esse contato pessoal é que realmente é muito importante. Eu acredito muito na medicina via internet, mas tocar no paciente, auscultar o paciente, olhar o olho do paciente, ainda vai ter espaço por mais muitos anos. Eu valorizo tudo isso. Então, entrando direto no assunto DST, eu poderia dizer o seguinte: tem uma DST na população, tem uma população enorme. Algumas são sexualmente ativas,
Algumas estão em risco, nem todo mundo que tem relação está em risco. Algumas estão infectadas, algumas percebem o problema, outras não percebem. Algumas procuram atendimento. Nem sempre que você tem um problema, você procura um atendimento. Quantos de nós, com um problema, uma dor de cabeça, uma artralgia, um problema intestinal, demora 1, 2, 3, 4 anos para procurar, até para falar com alguém. Será que todo mundo que vira diabético no dia seguinte fala com alguém? Às vezes demora 10, 15, 20 anos. Nem na família se fala. Imagina DST, imagina órgão sexual. E algumas procuram, mas não são atendidas. As que são atendidas podem não ser corretamente diagnosticadas, podem não ser corretamente tratadas. Ir ao colega médico receber uma receita não é igual a usar aquela receita, usar o tempo certo da receita. E também ter suas parcerias sexuais tratadas. Será que um indivíduo com DST fala para sua parceria sexual: olha, amor, eu estou com corrimento, olha, amor, eu estou com uma ferida? Quantos vivem 10, 15, 20 anos com herpes e não fala para o outro que tem herpes? Não estou falando HIV, não. Estou falando uma ferida genital tipo herpes. Então, entrando direto no assunto, papilomavírus humano, HPV, para muitos pode ser uma impressora HP. E o médico tem muito disso. O médico sabe aquela coisa. Não só o médico, mas o profissional, o especialista, ele acha que todo mundo conhece aquelas coisas, HPV, HIV, e sífilis, e gonorreia, ou Word, ou Excel. Ah não, abre lá uma planilha do Excel. Mas o que é isso? Onde é que eu compro o Excel? É controlado? Tem que ter receita? Não é, mas é um vírus. É um vírus sexualmente transmissível, é um vírus que causa um problema sério para o mundo, e para nós no mundo ele foi vendido errado. Até hoje ele é vendido errado. Então a comunicação é de fundamental importância, como vocês vão ver. Para muita gente, HPV é uma doença que é de mulher, mas ele, HPV, precisa ser entendido. Que bicho é esse, o tal do HPV? Nós recebemos o HPV, uma mensagem que uma vez com HPV, sempre com HPV. HPV não tem cura, doutor, eu tenho HPV, eu nunca vou ficar curado. E a infecção por HPV oncogênio vira câncer de colo do útero. Será que isso é verdade? Não, pessoal, tudo isso é uma mentira. HPV tem cura, não fica para sempre, e HPV oncogênico não é igual a câncer. E HPV não é igual a câncer de colo do útero. HPV é esse grande monstro que tem aqui, do lado de cá mulheres, do lado de cá sexo masculino, e a quantidade de doença que ele provoca é algo muito grande. Mas tem um lado bom: a maioria das pessoas infectadas com HPV ficam curadas sozinhas, mas um percentual pequeno pode ter uma evolução muito séria. E o Cláudio já falou para nós até do orofaringe, das lesões de boca, e até hoje não sabemos bem, mas o câncer de orofaringe por HPV é mais comum em homem do que em mulher. Será que o homem faz mais sexo oral do que mulher? Não sei, precisava aí ter uma estatística em que cidade, em que é, eu não sei. Mas o que a gente sabe é o seguinte: no diagnóstico HPV, o câncer de orofaringe, ele é extremamente importante. Até câncer de esôfago. Hoje a gente encontra alguns casos de câncer de esôfago por HPV. Então, essa é uma doença muito grande. O Cláudio já deu a grande dica, a vacina já tem desde 2006,
E as pessoas não estão se vacinando porque ela foi vendida para câncer de colo do útero. Eu sou homem, não tenho útero, não vou me proteger. Foi vendida e é disponibilizada para pessoas até 15 anos. Eu tenho 60, não vou usar. Mas por que eu não posso ter uma relação aos 60, aos 70? Hoje em dia o Tinder se casa até pelo Tinder. Aos 70, aos 80, não é só promiscuidade. Então a gente tem que ter, que bom que vai ter um psiquiatra aqui para abrir a cabeça da gente, né? E esse dado aqui mostra homens e mulheres, olha a porcentagem de pessoas acima de 40 anos com HPV. Então, HPV não é uma preocupação, DST não é uma preocupação com o adolescente, é uma preocupação com quem vai ter um relacionamento sexual. Ponto. Ponto. Obrigado por mim também. Só acham que é jovem. Só acha que é jovem, mas a gente é jovem. Na cabeça, na vida sexual. E aquela coisa das balas mágicas são bem usadas, podem ser muito bem usadas. Então, isso daí é para começar a tirar o mito de que HPV eu só vou falar com o meu filho, não é para mim. Eu posso descasar aos 60 e ter uma relação nova aos 70, por que não? E aí eu não posso entrar no risco de novo? Claro que entro. Eu nem tomei vacina contra hepatite B, né? Então existe um volume grande. Esse sou eu e esse é o professor Harold Zurhausen, Prêmio Nobel de Medicina. Quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, logo no mês seguinte ele deu uma conferência na África do Sul e eu estava, e ele apresentou como uma bala mágica, vacina para mulher, câncer de colo do útero. E eu que venho da linhagem de DST, eu sou um ginecologista que atendo homem, tá? Eu sou um ginecologista que hoje eu atendo mais homem do que mulher. E me sinto muito bem, por isso os colegas Zuro me encaminham paciente, que eu aprendi, quer dizer, não tenho problema de lidar como ginecologista com o órgão genital do homem. Eu aprendi até porque não tinha muita essa especialidade, o venerologista acabou, né? O venerologista acabou e todo mundo acha que o urologista só atende homem. O uro atende mulher também, mas as doenças sexualmente transmissíveis ficaram abandonadas. O gineco não vê bem o homem, aliás, nem atende o homem. Acha que só atende mulher, e eu me vejo como atender a mulher, a família, e é um caminho muito legal. E eu falei para ele, professor, câncer do colo do útero, começa a sua aula, é uma DST. Se é uma DST, vale para todo mundo. Se é uma infecção sexualmente transmissível, por que não atender o homem? E ele me falou, uma boa coisa, mas eu não estudei ainda sobre isso. A hora que eu tiver segurança, eu falo. Não é à toa que é prêmio Nobel. Um ano depois ele veio ao Brasil e ele hoje fala isso que está aqui. Se vacinarmos somente homens, vai ser melhor do que vacinar somente mulher. Um ano depois mudou, mas nós ainda não mudamos. E essa é a cobertura. Alguém quer fotografar de novo? Pode tirar a fotografia minha também. E olha a vergonha que nós temos. Taxa de cobertura. Cláudio já falou, disponibilizado na rede pública. E olha a taxa do Rio de Janeiro. É mais baixa do que a média nacional com 2 doses na mulher. Então o governo, sabe quantas doses de vacina contra HPV foram jogadas fora no ano passado? 1 milhão de doses foram jogadas fora. Por quê? Porque a família não compra briga, a escola não quer nem falar de sexo, é como se aqueles meninos não tivessem relação,
a saúde pública não consegue ir, os médicos privados não receitam e a vacina fica sendo jogada fora. Pode piorar? Pode. Nada é tão ruim que não possa piorar. Essa é a cobertura para meninos no Brasil. Essa é a cobertura para meninos no Brasil. Ou seja, a gente compra um volume de doses e 80% vai embora. O Rio de Janeiro vacinou 15% dos meninos até 15 anos. 15%. E eu quero falar mal do político. Eu quero falar mal da gestão. Mas a vacina, uma delas está lá. Febre amarela em Niterói, eu pego um monte de cliente no consultório público que não tomou vacina para febre amarela. Então, isso aqui, não sei se dá para rolar aqui, mas você não tem problema. É uma fala muito interessante. Dia 19 de maio de 2016. Queria escutar uma coisa interessante de um cliente que eu estou atendendo. Fala o que você achou legal. Não, então, a minha ex-namorada, ela teve um problema no útero causado pelo HPV, né? Isso tem quanto tempo? Isso tem uns 3 anos. 3 anos. E na época que aconteceu, eu pedi para perguntar à ginecologista dela o que eu tinha que fazer, se eu tinha que tomar vacina, se eu tinha que fazer algum exame para ver se eu tinha ou não, e ela falou que não. Né? Mas ela quem? A sua namorada? A minha namorada é ginecologista. E você me falou que a sua namorada também é da área médica. Ela é médica, né? Não precisa falar de especialidade, não. Ela é médica e falou que você não precisava nem tomar vacina nem fazer nada. E nem fazer nada. Isso também foi a mesma fala da ginecologista. Da ginecologista da sua ex-namorada. Ok, chega, né? Você achou também que estava legal. Não, foi no ano que eu dei, né? Que eu não procurei um médico para esclarecer essa pedaço. Tá bom, vamos embora. Já deu. Então, Ficou muito claro se tem a vacina para os meninos de 70. Tem, só que o governo não disponibiliza na rede pública. Tem que pagar. Então, é aquela coisa, né? A gente também paga muita coisa. Eu fico com medo de falar que o governo tem que dar tudo. Eu tenho esse medo de falar. Acho que podia dar uma idade um pouco maior, para 20, 25 anos. Não sei se nós temos bala na agulha para dar para todo mundo agora. Mas eles fazem o teste, pelo menos? Não precisa fazer teste para HPV. Não precisa, é só vacinar. O teste seria o Papa Nicolau para as mulheres, para ver doença e não para ver prevenção. O homem não tem. Não tem, é só exame clínico, consulta e vacinação direta. E olha que ponto que nós chegamos na Itália. Outra coisa é o seguinte, DST não é um problema do Rio, de Niterói, de Nova Iguaçu, de São Paulo, é um problema do mundo. Essas doenças estão avançando em todo o mundo. Não é um problema do Brasil. Olha o que a Itália fez. Criança, adolescente que chega na escola não vacinado, volta para casa. Não pode entrar em casa, na escola, se não vacinar. E olha o que Nova York fez para sarampo. Se você não é vacinado para sarampo, você não pode conviver no ambiente público, porque você pode contaminar uma pessoa que de repente não pode tomar vacina para sarampo por algum tipo de problema, faz uma terapia antineoplásica e você contamina. Olha que ponto nós chegamos em 2018. Então, o problema de vacinação não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro nem do Brasil. Esse dado daqui de sífilis, o Cláudio já mostrou, é uma doença com mais de 100 anos que sabemos tudo. Nós temos diagnóstico, nós temos tratamento 100%. Se existe uma doença que eu tenho coragem de levar o paciente no cartório e reconhecer firma, é sífilis, com penicilina. Pois bem, chegamos até um problema sério de falta de penicilina. E muitas das vezes hoje, a mulher grávida, no pré-natal, tem um diagnóstico de sífilis e não toma penicilina na hora. Não sei se o Cláudio vê isso. Passa a penicilina para fazer no pronto-socorro. Umas coisas assim loucas. Mulher grávida com sífilis,
Passa-se a penicilina e ela não toma na hora, ela não está vendo a doente, ela deixa para a semana seguinte, para o mês seguinte, e acaba tendo um quadro de sífilis congênita que só aumenta. Só aumenta. Sífilis na gestante Brasil só aumenta. Sífilis congênita Brasil só aumenta. E aumenta também nos Estados Unidos e está aumentando também em Tóquio. Não é um problema exclusivo nosso. E aí, uma semana, um jornalista da Rádio Nacional da Suécia saiu de Estocolmo, pegou um avião e veio me entrevistar no Rio de Janeiro sobre sífilis congênita. Não sei o que aconteceu na Suécia, mas eu dei uma entrevista de mais de 2 horas para a rádio sobre sífilis congênita. Então, não é uma coisa exclusiva. Claro que para nós aqui está uma vergonha. A ponto de, pela primeira vez eu vou falar em público, essa semana nós vamos entrar com uma ação no Ministério Público buscando responsabilidade dos gestores. Porque é um absurdo ter o exame, ter a penicilina, ter o pré-natal e sair com sífilis congênita. Alguém tem que ser responsabilizado. Alguém tem que ser responsabilizado. Depois de amanhã, no Congresso de Ginecologia, nós estamos fazendo uma mesa com o Ministério Público para poder buscar responsabilização. Porque chega de sífilis congênita. E sífilis congênita é um marco para subdesenvolvido. E se vocês pensam que pode piorar, pode. O Brasil tem muitas cidades. Escuta essa, Neuza, escuta essa, Cláudio. Que tem mais sífilis congênita do que sífilis na gestante. Como assim? Ela pegou aonde essa criança? Ou seja, o pediatra notifica e o gineco não notifica. A mãe não tem sífilis em termos de notificação e a criança tem sífilis congênita. Pelo menos nós estamos tendo alguma notificação. Tá? O lado bom é que nós estamos melhorando, e o lado bom que tem visibilidade. O lado bom é que está isso nos nossos relatórios para apontar as nossas falhas. Porque para a gente corrigir, nós temos que saber. Se a gente não conhecer, não vamos saber. Então, eu adoro isso daí, não fico criticando só por criticar, não. É o lado bom que nós temos, é avançar. Esse dado de Niterói é para sentar e chorar. 80% das notificações de Niterói fizeram pré-natal. Mais de 80% tiveram 7 consultas no pré-natal. Como assim? Isso foi uma dissertação de mestrado, tem um mês. Quer dizer, esses números mostram o quanto que nós temos que mexer ainda, só aumenta. E também tenho que dizer, pessoal, sem terrorismo, por favor. Encarem o que eu vou mostrar agora, sem terror. Tem que ter um olhar amplo, porque nem tudo que está no genital é sexualmente transmissível. Então agora é um pedacinho da minha fala de desconstruir o que eu estou falando. A gente está falando de genital, mas a gente tem que botar um olhar amplo para dizer, nem tudo é DST. Essa mulher teve a vida acabada, sexual, matrimonial, porque ela tinha ferida, todo mundo disse que era HPV, que era doença, e ela tinha uma doença chamada poroceratose de Mibélio, que não tem nada a ver com DST. O marido acabou, teve brigas em casa, filhos brigando, chamando de prostituta, e não tinha o diagnóstico, porque a genital é uma ferida. Muito cuidado com isso. A hepatite C pode ser transmitida via sexual. A hepatite B pode ser transmitida via sexual. E não tem sintomatologia grande. O HIV pode ser transmitido sem grande sintomatologia. Então, você pode ter uma doença grave via sexual e ter uma patologia clinicamente feia e não ter nada a ver com doença infecciosa. Nada a ver com doença infecciosa. Essa mulher também teve a vida arrasada porque ela tinha pus, ferida. Ela fez um granuloma biogênico. Uma ferida fez um granuloma, um abscesso e a vida acabada.
para ela, para a família, porque ela era podre, ela era prostituta, saía com todo... Nada, ela tinha uma ferida genital que infectou, que não tem nada a ver com sexualidade nem com DST. Essa menina, idem, nem toda verruguinha, nem toda proeminência no genital é DST, hipertrofia de papila. Esse garoto queria ir no plástico para acabar com a hipertrofia de papila. Essa daí era uma vulva de uma colega que saiu do Centro-Oeste, pegou um avião porque acabou a vida com o marido porque ela tinha condiloma. Chegou em Niterói, eu examinei e falei, amiga, isso daí é hipertrofia de papila, você vai morrer com isso. Isso aí não é DST. E a pergunta dela foi clara, e agora o que eu faço com o meu marido? Eu falei, olha, no centro aqui, dobrando à esquerda, tem uma loja de vinho. Compra um vinho e leva para casa. Mas ele já saiu de casa, entrega no escritório dele e fala, olha, se você quiser tomar esse vinho, a gente conversa. E você tenta voltar a falar alguma coisa. Porque a vida acabou por causa do condiloma e não era nada de condiloma. Então, pessoal, bacana que um psiquiatra vai falar agora, porque além de conhecimento e habilidade, nós temos que ter atitude. Tem que buscar isso daí. Para buscar, a gente fizemos a marcha da vacina em busca da vacina contra o HPV. O Rio já teve a revolta da vacina e nós fizemos a marcha da vacina. 2 meses depois, o governo passou a disponibilizar a vacina. Nunca me vi falando em megafone em rua, nunca. Eu sou filho da ditadura, eu sou filho da ditadura. Eu não podia falar, minha escola tinha gente, faculdade de medicina tinha sempre gente entrando de olheiro, então nunca gostei de falar, nunca pude falar. E já velho, fui para a rua para falar, para brigar por vacina. Já temos o Dia Nacional, o Dia Mundial da sífilis, e a gente não tem problema mais de ir para a rua, de falar de vacina, falar de DST. Não é doença de prostituta, não é doença de promíscuo, é doença de quem tem relação. Canso de ver pacientes com um único relacionamento de 20 anos e com uma DST. Então a gente tem que sair desmistificando tudo isso e muito obrigado por essa oportunidade. Agora, por favor, doutor Nelson.